Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Nova cidade, ideias para uma nova cidade. As convidadas de hoje vão falar sobre coaching de relacionamento. A gente está com a Elizabeth Sabino Issa e Miriam Oliveira. Tudo bem, gente? Tudo, e você, Renato? Obrigado pela presença. Primeiro, Beth, você já é uma amiga da casa, eu começo a pergunta para você. Como foi a ideia de fazer esse projeto de coaching de relacionamento em uma dupla? Como é que funciona isso? De onde surgiu a ideia? Eu tenho a minha empresa, a Miriam tem a dela. Trabalho em São Paulo, a Miriam em Jundiaí, e nós começamos a conversar um tempo que nós estávamos fazendo um trabalho para o nosso TCC juntas, e casou, sabe aquela coisa de... As pessoas estão precisando muito, né? Elas estão tendo muitos conflitos em relacionamento em todas as áreas. E ela teve uma experiência de vida muito grande com relação a isso, eu também, e nós abrimos uma nova empresa. Ela continua tendo a CAE, eu continuo tendo o Instituto Sá Coaching, mas nós fizemos uma outra empresa que é a gestão de relacionamentos mesmo. Entendi. Agora, Miriam, fala pra gente, vocês fazem gestão de coaching de gestão de relacionamento, mas e que tipo de relacionamento? Por exemplo? Por exemplo, nós trabalhamos com famílias, nós trabalhamos com casais, nós trabalhamos com escolas. Nós levamos, na verdade, a gestão de relacionamentos para qualquer tipo de relacionamento, né? Todas as pessoas que sentirem que precisa melhorar, que precisa ter uma condução mais alinhada com seus valores, com seus princípios, e que precisa resgatar algo na vida ou quer realmente melhorar essa situação, o coach de gestão de relacionamentos entra. Então, independente de qual for esse relacionamento, pode ser casal, pode ser família, pode ser escola, alunos, professores. Entendi. Tá? Interessante isso, Miriam. Por exemplo, como que funcionaria uma gestão de relacionamento? Você deve ter atuado nisso já, em uma escola, por exemplo. Então, que problemas você, teoricamente, enfrentaria? Então, hoje, nós precisamos, e até com a nova base curricular da educação, né, está sendo proposto isso, de trabalhar novas habilidades e competências com as crianças, né? Então, assim, empatia vai ser muito trabalhado a partir do ano que vem nas escolas, se colocar no lugar do outro, trabalho em grupo. Então, como que essas crianças se relacionam dentro dessas situações? Então, a gestão vem mais para estar conduzindo isso, se está sendo da melhor forma, como eles estão se relacionando, como que eu vejo o meu problema e coloco isso diante da escola, dos meus amigos, dos professores, como é a conduta do professor diante do aluno, a maneira, a comunicação
é muito melhorada, né? Porque existem vários tipos de comunicações, mas como eu faço essa comunicação é que é o grande pulo, né? Que você fala assim, o grande diferencial. Como eu coloco uma frase, às vezes eu quero dizer algo, mas a maneira como eu falo muda todo o sentido da minha frase, a maneira como eu me posiciono, o meu corpo fala. Então, assim, é tudo trabalhado, né? É tudo voltado mais para uma visão positiva, né? É isso. Bullying também, né, nas Bullying escolas. Bullying também, que hoje né, acontece muito. Agora, Miriam e Beth, um trabalho, por exemplo, numa escola, numa empresa, é uma coisa que demanda tempo, né? Como que é a metodologia, assim, numa escola, uma escola de 600 alunos, como é que vocês trabalhariam essa questão, por exemplo? Então, dá para ser trabalhado em grupos, né? Dentro dessas organizações a gente trabalha em grupos. Nós temos um plano com várias sessões, então são sessões semanais. Nós ficaríamos no mínimo 3 a 4 meses trabalhando vários grupos de várias faixas etárias, entendeu? Então tem todo um processo para ser feito. Não dá para você fazer um trabalho de gestão de relacionamento em 1, 2 sessões, sim, né? Sim. Um processo mesmo, né, de gestão. Entendi. E quem que procura vocês nesse atual estágio do trabalho de vocês? Quem tem procurado? Geralmente casais, na verdade não o casal, às vezes vem a mulher, vem o marido, pais que não estão tendo relacionamento com os filhos, que não estão conseguindo se comunicar com os filhos, mesmo crianças, não só adolescentes, mas crianças também, sócios, empresas que não estão bem, têm muito potencial, mas um está falando uma linguagem, outro está falando outro, então são essas pessoas geralmente que vêm nos procurar. Entendi. Os professores ou os donos das escolas. Então, é de acordo com a necessidade mesmo. Às vezes vem o casal, às vezes vem pai e filho. Então, é de acordo com a necessidade. A pessoa fala assim, puxa vida, eu estou num relacionamento, ele está acabando, eu queria fazer algo para salvar esse relacionamento e vem buscar. Agora, Beth, você tem algum case para contar para a gente, assim, de uma intervenção de vocês que tenha dado certo, assim, que você possa contar, claro? Sim, eu tenho inclusive assinado pelo cliente. Ele veio porque ele estava com problema com a sócia na empresa e essa sócia era ex-mulher dele. Então ele queria melhorar a comunicação como líder com os funcionários, com a ex-mulher. Imagina você num processo de separação, trabalhando com a ex-mulher, todos os conflitos que tinham, tanto pessoais quanto profissionais ali. Ele estava morando fora da casa, com 2 filhas gêmeas, ele tinha saído há 1 ano e meio, e depois de 7 sessões, na 7ª sessão ele chegou na sessão, no início da sessão, no momento ele estava muito emocionado, ele falou, Beth, eu estou com todas as coisas dentro do meu carro e estou voltando para casa. Ele simplesmente, ele falou, eu vim aqui para ser o melhor profissional, para me comunicar melhor com os meus funcionários, para eu estar melhor com a minha sócia. E no final ele voltou para casa e tão super bem, está na 2ª empresa dele agora. Agora, Beth, você acha que dá para traçar um perfil assim entre os problemas de relacionamento? Não dá para você... Ou cada tipo de grupo que vocês tratam, por exemplo, você, considerando que casais são grupo e empresas são outro grupo. Tem alguma coisa em comum de problema de relacionamento? Tem. Geralmente a pessoa ela busca no outro aquilo que ela tinha que buscar nela. Então, todas as frustrações... Um exemplo típico, se eu sou uma pessoa que eu sou focada em resultados, se eu tenho o estilo comportamental de uma pessoa que é dominante, que nós chamamos no caso, né? Eu sou dominante, eu tenho uma influência muito grande com as pessoas, e eu tenho um sócio, por exemplo, que ele é mais tranquilo, ele é mais sensato, ele não é tão agitado. O que começa a acontecer com essa parceria? Um quer que o outro seja como ele é. Então, se eu sou muito agitado, eu quero que o outro seja agitado. O que é mais calmo quer que o outro seja mais calmo. Então, as pessoas elas começam a se conhecer e a respeitar o outro, identificando quais são os pontos fortes daquele outro. Porque não é só nós que estamos certos. E isso em todo relacionamento. Né? O pai que tem um filho que é mais tranquilo, mais sossegado, o pai é agitado, ele quer que o filho seja naquele ritmo e não respeita aquela individualidade daquela criança. E aquela criança fica ali, sofrendo uma pressão enorme, e aí quando
a pessoa ela começa a se conhecer e começa a conhecer o outro, é maravilhoso. A gente chama isso de vício emocional. A pessoa começa a criar um vício emocional no relacionamento e um começa a atacar o outro, um começa a mostrar os defeitos do outro o tempo todo e fazendo sempre a mesma coisa, querendo ter resultado diferente e não conseguem. Então, quando a pessoa identifica quais são esses vícios emocionais, identifica quais são os pontos a serem melhorados, os pontos fortes da outra pessoa, é maravilhoso, é fantástico. Entendi. Agora, Beth, a questão da metodologia que você utiliza, ela é padronizada ou cada case que você tem é tratado de modo particular? Tanto eu como a Miriam, nós temos muitas formações. Você sabe, né, Renato? Eu vim aqui já falar sobre vários temas. Então, e nós trabalhamos com indivíduos. São pessoas que cada um tem a sua necessidade. Então, às vezes, a gente está ali numa sessão que tem o formato dela, ela é padrão, só que a gente está vendo ali naquele momento que é outra coisa que tem que ser cuidado. A gente tem todo esse arsenal de ferramentas que nós chamamos e de acordo com a necessidade a gente muda na hora para atender realmente aquilo que precisa. Entendi. Né? Às vezes a gente está com uma sessão para trabalhar valores, princípios, missão e a pessoa chega numa sessão e ela não está bem. Como que eu vou falar de valores para aquela pessoa naquele momento? A gente vai adequar de acordo com aquela necessidade. Ok. Programa Nova Cidade de hoje, entrevista Elizabeth Sabino Issa e Miriam Oliveira, seu Master Coaching, desenvolvendo um trabalho na área de relacionamento. Agora, Miriam, diz uma coisa para mim. Por exemplo, vocês fazem uma assessoria para um casal que esteja se desentendendo. Se um dos pares não quer participar, a pessoa pode ir sozinha e depois tentar ela fazer uma ponte? Como funciona isso? Pode sim. Na verdade, a gente atende individualmente. Né? Não é uma terapia de casal, né? O coaching ele não é terapia. Então, como ele é um processo de começo, meio e fim, e é um processo onde você identifica onde a pessoa realmente quer chegar, onde ela está e onde ela quer chegar, então nós fazemos esse trabalho individualmente. Então, eu posso trabalhar o casal, mas eu não trabalho o casal na mesma sessão. Então, pode acontecer de repente, uma das partes não querer fazer o coaching, e aí aquele que está fazendo, ele faz por ele. E aí a transformação dele vai acabar refletindo no relacionamento e, consequentemente, o outro pode vir a fazer o coaching ou começar a ter as mudanças, né? Agora, Miriam, você falou, se um deles não quiser, pode vir. Agora, curiosidade, pode não? Você já teve caso assim, certamente. Sim, já tive. Inclusive, assim, geralmente é a esposa que busca, né? A mulher que busca. Então, ela começa o processo de coaching para resgatar o relacionamento dela. Aí ela faz todo o processo e durante esse processo ele vai vendo as mudanças dela e vai identificando as qualidades que ela tem, que anteriormente ele já não enxergava mais. E aí ele começa a querer saber o que é que ela está fazendo, da onde vem tanto autoconhecimento, porque o coach é autoconhecimento, e aí ele começa também a querer buscar essa mudança. Quer dizer, eles vão conhecer você, mas o que vocês fizeram? O que vocês estão dando para ela Qual tomar? é a mágica, né? E eu tive um case agora que o cliente chegou e ele falou assim, olha, eu quero na minha vida profissional o que a minha mulher se transformou dentro de casa. Porque ela é uma outra pessoa e eu quero aquilo para mim. E na terceira sessão ele falou assim, nossa, de brinde eu vim buscar ser um melhor profissional e eu estou sendo muito melhor pai, muito melhor marido, né? Tá vindo um mix aí de vantagens com esse processo. E ele veio para melhorar ele como profissional. Não foi nem para melhorar o relacionamento, porque já estava sendo melhorado através da esposa. Agora, eu acho, o Beth e Miriam, que vocês vão ter muitos clientes, porque com essa última eleição que acabou, vocês vão ter que conciliar alguns caras que votaram no Haddad e os caras que votaram no Bolsonaro. A gente vai fazer ceia de Natal nesse escritório. Olha, vai ter cliente pra caramba. Agora, gente, o que vocês têm para falar para as pessoas que estão tendo crise em relacionamento, entre sócios? Qual conselho você poderia dar assim genérico, digamos? Vamos lá. O primeiro é buscar aquilo que realmente está buscando no outro, buscar em si, né? Porque a vida ela é reflexo de nós.
Enquanto você está ali apontando o defeito do outro, criticando o outro, querendo que o outro faça por você, que o outro seja como você quer, é parar e olhar para si mesmo. Né? O que eu posso fazer melhor pela minha empresa, o que eu posso fazer melhor pelo meu filho, pelo meu casamento, porque na hora que essa mudança começa a acontecer, ela reflete, ela simplesmente reflete no outro. É que é engraçado que as pessoas falam assim, Beth, eu sabia que quando você muda, tudo muda. Eu tinha essa consciência quando eu vim te procurar, só que eu não sabia o como mudar. Né? Porque a gente acorda e fala, hoje vai ser tudo diferente, eu vou ser uma pessoa melhor, e acordo sorrindo e cumprimento, na primeira topada que dá no pé da mesa, já mudou tudo. E essa transformação realmente tem que ser de dentro para fora. E é como a Miriam falou, é autoconhecimento, autoconfiança. Quando a pessoa ela começa a ficar muito melhor com ela, naturalmente as coisas começam a melhorar em volta dela. É fantástico. Agora, Beth, quando você faz esse trabalho de aconselhamento, você paralelamente ao que vocês conversam no seu consultório, você recomenda alguma coisa paralela, tipo uma leitura, um exercício físico? Ou depende de cada caso isso? Não, sempre tem envolvimento de leitura, nós indicamos filmes, porque a pessoa, ela está ali, ela tem 1h30, onde ela está olhando para a vida dela de uma forma como ela nunca olhou antes, né? O momento dela. Só que durante a semana estão lá todos os desafios. E os livros, eles vão trabalhar o pensamento da pessoa, então a gente casa muito, a gente fala que vai montando quebra-cabeça. E os filmes trabalham sentimentos, então vão sendo quebrados paradigmas. Um exemplo, né? Perdão, que é uma coisa que geralmente em relacionamento tem muito desafio com relação a perdão. A gente vai lá e passa um filme que trata de um assunto de perdão que é assim, de um caos. E a pessoa fala, caraca, como que ele pode perdoar? E eu tô aqui cheia de mimimi por conta de um assunto que aconteceu há 3 anos, né? Aí a pessoa começa a mudar os paradigmas, ela começa a enxergar de uma forma diferente. Então, realmente, a gente faz um trabalho bem casado com isso. Entendi. Agora, Miriam, uma das queixas aí, dos problemas da sociedade atual é a questão da criação dos filhos, né? A questão do exagero da internet, que por vezes você não consegue, sei lá, você não tem como abordar. É uma coisa tão assim avassaladora, né? Eu sei que eu sou pai de 2 crianças pequenas, você não tem como falar, amanhã não brinca, porque você fala, seu filho fala, pai, você está na pré-história. Que época você vive, Que época você vive. Aí agora você vai ver, fala, não acredito. Que os seus amiguinhos já têm celular, você vai ver todos têm celular, já tem o grupo de não sei o que, aí você acaba sucumbindo e tal. Em relação a isso, a criação dos filhos, vocês têm algum trabalho relacionado a isso também? Sim, com certeza. Na verdade, a gente está ali para auxiliar os pais nessa questão, porque hoje com essa era digital, né? Excessos de informação, então assim, as crianças realmente vão perdendo o limite e os pais não sabem impor esses limites, né? Então fica muito na lei da compensação também, a vida corrida dos pais. Eu tenho que, a gente até estava comentando lá fora sobre isso, os pais às vezes estão tão ocupados, atarefados, e aí para o filho fica quieto, sabe que fica quieto na frente do celular, da televisão, do computador, do joguinho. Então, quer dizer, vai compensando, né? Mas o pai precisa ser auxiliado nesse sentido, que essa informação, essa era que a gente vive, ela é maravilhosa, né? Você vai para qualquer lugar com tanta informação, né? Eu até comentei, para chegar até aqui o Waze, Google Maps, enfim, você tem esse excesso de informação que é muito positivo, mas por outro lado, ele tem que ser muito bem controlado. Então, assim, a criança, ela precisa se sentir útil, ela precisa se sentir valorizada. Então, a gente começa a trabalhar outras questões que dentro do fato da criança ter essa liberdade de internet, não tem. E outra, a gente tem que se atentar que como é um excesso de informação, tem muita coisa boa, mas tem muita influência que a criança absorve, que não vai fazer tão bem para ela e que não é a influência dos pais. Né? Então, assim, tem que se atentar e a gente está ali para auxiliar exatamente isso. Agora, Miriam, qual os problemas, assim, de maneira geral, que você já recebeu lá no seu consultório de vocês, em relação aos filhos?
O que eles reclamam dos filhos? De maneira geral. De maneira geral, indisciplina, muita indisciplina. As crianças hoje elas estão mais rebeldes, elas estão, ao mesmo tempo que elas têm muita liberdade para conversar qualquer tipo de assunto, que eu falo que a nossa era, né, hoje você tem uma liberdade de conversar todo assunto com o seu filho, diferente de várias décadas atrás, né? Mas as crianças, ao mesmo tempo que têm essa liberdade, é mais difícil de impor o limite neles. Então, os pais estão deixando de fazer o papel de pai e mãe. Muitas vezes ficam fazendo só o papel do amigo. Porque o meu filho tem o melhor amigo, eu também quero ser o melhor amigo do meu filho. E esquece que ele não é só o melhor amigo do filho, ele é pai e mãe, ele precisa impor isso, impor limites, né? Educação, a base da educação, os princípios e os valores da casa. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Entendi. Agora, Beth, a gente fala desse trabalho atual de vocês no que diz respeito a relacionamento. Agora, uma pessoa pode chegar para vocês, e falar, olha, eu tenho dificuldade, que isso existe muito, né? A questão que tem pessoa que tem dificuldade de se relacionar com os outros, sabe aquela pessoa que você chega no trabalho e já está arrumando briga com... No fim do período, já no primeiro dia já arrumou... Existe um trabalho para isso também, Nana? Existe. Inclusive, ontem eu coloquei um depoimento de uma cliente minha. Ela chegou no processo que ela estava fechada para relacionamento, porque ela teve algumas decepções e ela não queria mais, ela falou assim, não me via me casando. Ela teve um relacionamento muito frustrado, ela tem uma filha e ela terminou o depoimento falando que ela está muito bem namorando o rapaz, está super feliz. Por quê? Porque ela se trabalhou. Quando a pessoa, ela está ali dentro de um ambiente de trabalho, ela é uma pessoa muito difícil e muitas pessoas hoje perdem o emprego, inclusive, por conta disso. Então, isso que eu estou te falando. Por melhores profissionais que elas sejam, elas não têm inteligência emocional para ter relacionamentos, as empresas não ficam com esse profissional porque ele enxerga como uma laranja podre. Né? Aquela pessoa que acaba o tempo todo negativa, falando mal da empresa, contaminando, brigando. Muito, muito. Consegue passar pelo filtro do RH, mas na hora do relacionamento, não é isso? Exatamente. E o processo, a pessoa, ela consegue enxergar por que ela é assim. O fantástico é que vai na raiz do problema. O porquê que muitas vezes a pessoa está se defendendo inconscientemente, muitas vezes ela está buscando a aprovação do outro inconscientemente. E quando traz a consciência, a pessoa fala assim, gente, eu não preciso mais disso. Por que essas pessoas aqui não são quem foram os causadores deste problema há muito tempo atrás? E aí elas acabam se curando, elas entram num processo de auto-perdão com elas mesmas, elas se arrependem e elas escrevem uma nova história a partir daí. É comum isso acontecer. Entendi. Bom, Beth, nós temos que estar se esgotando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, convidando para conhecer o trabalho de vocês e uma mensagem para o fim do ano, né? Estamos aí já. Sim, é verdade. Então vamos lá. Não deixe os relacionamentos de vocês acabarem. Todas as frustrações, todas as mágoas e sentimentos, geralmente as pessoas elas vão lá e elas entornam, elas derrubam em cima das pessoas mais próximas, pais, mães, maridos, filhos, que são essas pessoas que passam a vida com você e se você tiver um momento de dificuldade, são essas pessoas que vão estar do seu lado. Então não adianta estar no trabalho sendo a melhor pessoa, sorrindo, brincando, e em casa chegar emburrado, não conversar. Então, mais amor, por favor, como diz a minha filha de 11 aninhos. Essa é a mensagem aí para o nosso final de ano. Não julgar, não criticar o outro, aceitar que cada um tem a sua verdade e que a vida é reflexo. Aquilo que você dá é aquilo que você tem de volta. Então, se você está num relacionamento que a pessoa não está sendo carinhosa, seja carinhosa. Se você está num relacionamento que a pessoa não te elogia, elogie você, que você vai ver a transformação indo acontecendo pouco a pouco, mas a partir de você e não a partir do outro. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá bom? Obrigada. Tá legal. O programa de hoje a gente recebeu Elizabeth Sabino Issa e Miriam Oliveira, Master Coach, que estão desenvolvendo um trabalho da gestão de relacionamento. O programa Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308
Ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.